Olá novamente, vamos estudar agora o conteúdo arrependimento eficaz. Vimos na última aula que, com relação à desistência voluntária e arrependimento eficaz, o eventual agente só responde por aquilo que ele tiver efetivamente praticado, tá? Vamos retomar o artigo 15 do nosso Código Penal. Artigo 15 do Código Penal vai dizer que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Não é verdade? Então, vimos a desistência voluntária é quando ele está em condições de prosseguir com a continuidade, né, da respectiva ação criminosa, porém ele desiste. Tá? Ele pode executar, ele pode dar início à execução do crime, mas ele desiste. No caso da desistência, você em determinado momento tem uma omissão ao invés de uma ação comissiva, né? Uma omissão ao invés de uma comissão, e em função disso o crime não se consuma. Como assim? O indivíduo que já entrou na respectiva casa e nada quer furtar. No momento em que ele deveria realizar a ação de subtrair os objetos para realizar o furto, neste momento, ele deixa de realizar essa conduta, ele se abstém, ele se omite de realizar essa conduta. Consequentemente, na desistência voluntária, você tem uma conduta negativa, está bem? Uma conduta negativa. Já no arrependimento eficaz, o indivíduo ele realiza todas as ações, porém, ele realiza mais uma ação. E essa ação a mais vem a neutralizar a tipicidade da conduta. E o exemplo clássico dado pela grande maioria dos doutrinadores é o seguinte: determinado agente ministra veneno sobre a respectiva vítima. Ele ministrou veneno. Porém, sentido já o remorso, ou seja lá o que for, esse respectivo agente agora ministra o antídoto, tá? Antes que o veneno comece a causar efeitos, está bem? Antes que o veneno comece a causar efeitos, antes que a pessoa morra, evidentemente, né? Temos aqui, então, o agente realizando uma ação. Aplicar, ministrar o antídoto. E agora, ele ministra esse antídoto e a vítima, ao invés de morrer, sofre lesões corporais. Eu pergunto, esse agente, ele responde por algo? Sim, ele responde por aquilo que ele já praticou. E o que ele já praticou? A lesão corporal de aplicar um veneno e depois aplicar um antídoto, né? Aplicar um veneno e depois aplicar um antídoto. Ele responde por algo além disso? Não, porque nos termos do artigo 15, ele só responde pelo ato já praticado, ele não responde por tentativa. E aqui nós temos um ponto bastante interessante, tá? O arrependimento eficaz é como se ele apagasse, tá? É como se ele apagasse a tentativa, como se ele apagasse. A pessoa tinha tentado, estava tentando um crime, já realizou o ato de execução. Se eventualmente se consumasse, tá? Ele responderia pelo crime consumado. Nisso, como o próprio agente realiza uma ação, o arrependimento eficaz vem a ensejar uma neutralização dessa tentativa que, por assim dizer, existiu. Neste ponto, há que nos questionarmos por que o direito penal é, digamos assim, tão bonzinho com alguém que ministra um veneno e depois aplica o antídoto. Isso é uma conduta meio mesquinha, não é? Pode até ser, mas o direito penal vem a ser bastante complacente com este tipo de agressor para que as pessoas não se sintam desencorajadas a tentar minimizar os efeitos de suas condutas ilícitas, tá? Para que o direito penal não desencoraje, né, eventuais desistências, eventuais arrependimentos, está bem? A conduta pode ser mesquinha, mas o motivo aqui é de política criminal, está bem? Mais uma questão. Tem uma questão doutrinária aqui que até remete ao conteúdo de Direito Penal 2 que diz respeito ao seguinte: qual que é a natureza jurídica do arrependimento eficaz?
É uma hipótese de exclusão de tipicidade ou é uma hipótese de extinção de punibilidade, tá? É um conteúdo mais afeito à nossa disciplina, tipicidade, ou é um conteúdo um pouco mais afeito a uma outra disciplina, das hipóteses de exclusão, das hipóteses de extinção da punibilidade? É, na realidade, um conteúdo até um pouco mais afeito a outra disciplina de Direito Penal 2 que lida com as penas propriamente dito. Está bem? Mas é uma questão doutrinária que por vezes pode aparecer em alguma prova de concurso para os alunos que já estejam interessados em participar desses testes. É bom saber disso. A o arrependimento eficaz representa uma hipótese de extinção da punibilidade, tá? Porque o agente já cometeu o ilícito, mas a conduta dele faz com que se afaste um direito do Estado de punir essa conduta, tá? Tem doutrina minoritária, que é do próprio Damásio de Jesus, está bem? Só que é minoritária. Que mais? Temos mais uma questão aqui. A conduta, tá, para ensejar o instituto do arrependimento eficaz tem que ser uma conduta capaz. A conduta por si só tem que ser capaz, está bem? O critério é a capacidade da conduta de se afastar eventual resultado danoso, de se afastar a morte, de se afastar um resultado ilícito. E olha só, aqui temos a seguinte situação e eu faço a seguinte pergunta. Vamos supor que o indivíduo deu uma surra muito forte no seu inimigo com a intenção de matá-lo, tá? Quer matar a golpes o inimigo. Mas ao realizar essa ação, ele passa a se sentir o remorso e ele vem a se arrepender ao longo deste processo de desferir pancadas sobre o respectivo inimigo. O que ele faz? Ele pega e joga o inimigo perto de hospital. Perto de hospital, uma região com fluxo de pessoas, alguém vê este pobre coitado, esta vítima, leva para o hospital e o hospital socorre esta vítima que então não vem a morrer. Eu pergunto, nessa hipótese, nós temos arrependimento eficaz ou nós temos uma tentativa, tá? Olha só, aqui nós temos que analisar a capacidade da conduta do agressor com relação à vítima. Pegar alguém, a sua vítima, e deixar jogado perto de um hospital representa, por um acaso, uma conduta que por si só é capaz de salvar a vida dela? Se você deixar uma pessoa jogada perto de um hospital, isso é capaz de salvar a vida de alguém? A pessoa está salva? Uma vez sendo jogada perto de um hospital, ela já foi praticamente salva? Não. O que vai salvar é a conduta dos médicos, é a conduta do pessoal da equipe da saúde e assim por diante. Ou seja, nessa hipótese que eu acabei de mencionar, o indivíduo responde por tentativa de homicídio, tá? Por tentativa de homicídio. Esse arrependimento dele não foi suficiente, tá? Ele não fez as ações suficientemente capazes de evitar a consumação de uma eventual morte da pessoa. Nesse caso, ele responde por tentativa de homicídio. Vamos supor que esse agente agora levasse a respectiva vítima para dentro do hospital, lá aguardasse, ele tivesse realizado os primeiros socorros desde já, ele ficasse aguardando ver como é que está a situação, ele fizesse tudo que uma pessoa normal pudesse fazer para evitar que essa vítima morresse. Daí sim, nesta hipótese, ele responde por arrependimento eficaz, tá? Ele não responde por tentativa de homicídio, ele responde por arrependimento eficaz, tá? Neste caso, eventual vítima, né, no que ela venha a sofrer essas lesões, a depender do grau dessas lesões, é que vai remeter ao respectivo agente um crime de lesão corporal grave e assim por diante. Está bem? Uma última observação. Os crimes culposos não admitem arrependimento eficaz. Crimes culposos não admitem arrependimento eficaz. Vamos supor que você esteja, seja lá por que motivo, andando com uma jarra cheia de ácido pela rua. Isso aí é uma conduta extremamente perigosa, você pode machucar qualquer pessoa. E vamos supor que alguém esbarre em você. Você está andando com uma jarra cheia de ácido. Você está sendo imprudente, tá? E alguém se esbarra em você. Você que está agindo imprudentemente e o resultado dessa sua ação imprudente vem a ser despejar ácido sobre uma pessoa. Você responde por lesão corporal culposa,
tá? Você responde por lesão corporal culposa. A questão é, você então socorre a sua vítima. Você socorre a sua vítima. Você faz jus ao benefício do arrependimento eficaz? Não. Você vai ter lá uma atenuante, a sua pena vai ser muito baixa, isso será relevante quando o juiz for aplicar a sua pena, mas você não deixa de ser responsabilizado, tá? Só lembrando, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, o indivíduo ele deixa de ser responsabilizado por aquilo que ele ia cometer. No caso da lesão corporal culposa, a pessoa já cometeu a conduta, né? Portanto, o ato já foi praticado, ele já se consumou como um todo e não há como desfazer a lesão que já foi feita. Portanto, não há como se beneficiar de uma hipótese de isenção de responsabilização. Por hoje é isso e até a próxima.